programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe, toda a sua região. Muito boa noite, minha querida Humildes. No ar, Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Zezito Oliveira, Nailton Santana, Tico Feirense e conosco na técnica Gabriel Santana. Muito boa noite, meu amigo Maguila San, aqui na Rádio Mix Bahia, a nave mãe, a estourada de toda a região. Daqui a pouquinho, tudo que foi de notícias no mundo do esporte, no mundo internacional, nacional e da nossa região, com destaque para a dupla Bavi. E em destaque especial hoje, o Esporte Clube Vitória. Toca o hino, Gabriel. Toca o hino. O Esporte Clube Vitória é destaque hoje no nosso programa. Não tem jeito, meu irmão. Vitória é campeão da Série B. Ah, galera, campeão da Série B, não tem o que discutir. A diferença de gols do Criciúma é enorme. Então, Vitória ontem, Novo Horizontino, Vitória 2-1, se impôs no segundo tempo e subiu para a primeira divisão com título do Campeonato Brasileiro da Série B. Matematicamente, ainda não? Aí tem aquelas coisas todas, né? Em termos de imprensa, jornais. Mas o rubro-negro baiano, o Pitbull, que ninguém esperava, não venha dizer também torcedor do Vitória, que esperava o acesso esse ano depois de uma temporada praticamente ruim no início do ano. Mas o Vitória superou, tem um presidente, o Fábio Mota, que ele depois da perca da Copa do Brasil, ele falou, vou montar um time para ser campeão brasileiro e voltar para a Série A em 2024. Não deu outra. Parabéns, daqui a pouquinho tudo sobre Vitória e Novo Horizontino, tudo sobre a classificação do Vitória, sobre o acesso, aeroporto lotado, o aeroporto 2 de julho e tudo sobre mais um fracasso, mais um fiasco do Esporte Clube Bahia. Boa noite, meu irmão. Ronaldo Alves. Boa noite, comemore. Podem comemorar mesmo, Vitória merece. Fez uma campanha arrasante aí na Série B, entendeu? Subiu e comemore mesmo. Comemore. Esse negócio de dizer, porque é Série B, não. Comemore, porque é título. É título, meu amigo. Aqui tá comemorando, o Campeonato Baiano vai comemorar uma Série B do Brasileirão. Comemore, faça a festa. Beleza? Vamos lá. Zezito Oliveira. Boa noite, galera da minha querida Conceição do Jacuípe, galera de Feira de Santana, galera de Humildes, Oliveira, Santa Maria e região. Estamos aqui com mais um programa de Esporte Entre Amigos, hoje, segunda-feira, com agenda recheada de coisa boa, falando sobre futebol e hoje, principalmente, a conquista do rubro-negro baiano, a equipe do Vitória. E mandar um abraço, meu amigo Bal, tá feliz Bal aí no distrito de Humildes, meu amigo Baldo, meu amigo Cid Pio, meu amigo Formiguinha, todos alegres aí com a conquista do título do Brasileirão Série B. Vamos lá, são 18 horas e 7 minutos. Gabriel, vamos ao telefone aí, quem quiser mandar sua mensagem falando do Vitória, né? Porque a torcida do Vitória participa do programa, aliás, não é só aqui não. Eu observo os programas esportivos de todas as rádios, Sociedade e muitas e outras que eu ouço aí, eu não vejo, Miro Nascimento, eu não vejo a torcida do Vitória, ela parece que não gosta de se manifestar. Então você que é a Vitória, mande sua mensagem aí, parabenizando sua equipe por ter conseguido aí o acesso à Série A e praticamente campeão da Série B. O número é esse aí. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. 18:08, falar aqui, começar logo o programa, falar aqui da demissão do técnico Zé Ricardo, após sequência ruim, risco de novo rebaixamento. Zé Ricardo não é mais técnico do Cruzeiro, a Raposa anunciou a sua demissão. O treinador foi desligado nesse domingo, logo após o encerramento da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O treinador deixa o comando do time mineiro após uma sequência negativa de resultados, que levou o clube à zona de rebaixamento. Ainda não há um substituto definido. O Cruzeiro informa que Zé Ricardo não ocupa mais o cargo de treinador da equipe. Junto com o técnico, deixam o clube o auxiliar Kleber dos Santos e o preparador físico Fábio Eiras. O clube agradece a dedicação e profissionalismo e deseja sucesso na sequência das carreiras dos profissionais. Os treinamentos da semana serão conduzidos pelo treinador da equipe sub-20, Fernando Seabra, até a definição sobre o novo técnico do Cruzeiro, comunicou o clube em nota. Ganhou o Bahia de 3-0, é que tinha ganhado o campeonato. Ganhou o Bahia, festa pra lá, festa pra cá. Pegou o Bahia, daqui a pouco a gente vai entrar em detalhe. Pegou o Bahia, ganhou aí umas galinhas mortas, entre aspas, Fluminense que tava morto, Fortaleza, Internacional de Socado, Sul-Americana, vamos brigar por coisa boa. Daqui eu não quero falar agora não, 18 horas, 9 minutos, Ronaldo Alves. Vamos lá, são 18h09, você tava falando do Cruzeiro, né? Vanderlei Luxemburgo ganha força para assumir o Cruzeiro. Treinador avaliado pela diretoria do Cabuloso para substituir Zé Ricardo. Na zona de rebaixamento, o Cruzeiro estuda a volta de Vanderlei Luxemburgo ao comando técnico da equipe, após demissão de Zé Ricardo. A informação foi divulgada inicialmente pela rádio Itatiaia, lá de Belo Horizonte. E falando do Cruzeiro, aquela confusão que aconteceu lá no estádio, lá contra a equipe do Coritiba, pode ter consequência grave para o Cruzeiro. Eu estava vendo uma matéria, né, determinada emissora do sul do Brasil, e pelo regulamento o Cruzeiro pode perder de 3 a 6 pontos, tanto o Cruzeiro como também o Coritiba, pela invasão de campo. E quem começou a confusão toda foi a máfia azul do Cruzeiro. Aí o pessoal do Coritiba achou que foi desaforo e invadiu também. O grande erro, né? Deixava só. Aí agora pode prejudicar as duas equipes. E as duas equipes vão jogar o resto do campeonato todo com o portão fechado, sem torcida. Quer dizer, se prejudicou total, perder a renda, e pode perder de 3 a 6 pontos na temporada. Aí vai rebaixar. Rebaixa. Imagina o Cruzeiro perder 6 pontos aí numa reta dessa. É rebaixamento total. Que burrice esse pessoal. O Cruzeiro tomou o gol e não aguentaram, tá assistindo o jogo. O Cruzeiro tomou o gol, a torcida da máfia azul pulou o alambrado pra pegar os jogadores do Cruzeiro. Os caras teve que correr pro vestiário, se esconder. É inadmissível uma coisa dessa. Vamos lá. É uma tremenda burrice, quer não dizer babaquice, desses torcedores que vão para campo para invadir gramado pensando que vão ajudar o time, como na verdade eles só fazem prejudicar. E aí, meu irmão, aí uns caras desses, galera, que se diz que é torcedor que vai para prejudicar o time em campo, isso não existe. Eu acho, Ronaldo e Zezito e ouvintes, que o ódio, a raiva, o rancor não pode ser maior do que o amor. Não pode ser maior do que o amor, do que a paz. Então, vagabundos, marginais que fazem isso em um estádio de futebol, esse cara merece ser banido do futebol. Essa mesma torcida do Curitiba também, que já teve uma situação, se não me engano, em 2009, da outra vez que o Curitiba foi campeão, acabou com tudo e continua aí, deitando e enrolando. É inadmissível torcedores como esse, torcidas desorganizadas, estão entrando em campo. Porque espetáculo, né, de futebol, você quer assistir um espetáculo de futebol, quer levar sua família, sua esposa, seus filhos, você fica com medo de levar seu filho e ver um negócio daqueles, cenas lamentáveis lá no estádio, que não é nem estádio Couto Pereira, é na Vila Capanema, esse estádio aí. Então é inadmissível, tem que ser punições severas para Curitiba e para Cruzeiro, claro e evidente, e principalmente essas duas torcidas. Eu acho que torcedor, daqui a pouco tem uma matéria aí da torcida do Bahia, né, até faca aquela lá na Estação da Lapa, 8 torcedores do Bahia fazendo um vandalismo na Estação da Lapa ontem. A mesma torcida bamou, que não, rapaz, eu não entendo o que acontece, eu quero que alguém me digam. E o pior é que a imprensa também só dá uma notícia e não fala mais nada. Eles calam a boca. Eu acho que é tudo vendido. É tudo vendido. Então, de agora em diante, gente, tem que tomar providência. São mortes aí que tá sendo anunciada antes. Que faltou pra morrer, gente? Como é que eu vou levar um filho meu no estádio de futebol? Covardia, palhaçada, vagabundagem, vandalismo, inadmissível nos tempos de hoje, Ronaldo Alves. Exatamente, rapaz. Isso pode prejudicar o Cruzeiro e o próprio Coritiba. O Coritiba tá praticamente relaxado. Se ele perde o jogo, se ele empata o jogo com o Cruzeiro, tava 1-1, não, tava 0-0. Se ele empata o jogo com o Cruzeiro, ele praticamente tava rebaixado, dependendo do resultado da rodada,
Agora você vê, os caras pulam o lombrado pra agredir jogador de futebol. É muita loucura uma coisa As culpas dessa. são deles, os diretores, que aceitam esses monstros estar lá assistindo o jogo. Eu não sei, cara. Eu não sei, eu quero entender hoje. Ah, a torcida, bota lá o nome. Torcida Mancha Azul, torcida Bamô, torcida os imbatíveis. Pra quê? Pra gerar bagunça dentro dos estádios? Eu não concordo, não. Pura palhaçada. E nesse domingo, dia 12, o Corinthians ganhou do Grêmio fora de casa pelo placar de 1-0 e se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento. O gol da partida foi marcado por Romero e a equipe estava com um jogador a menos devido à expulsão de Bruno Mendes. Bruno Mendes foi chamado para a disputa das eliminatórias, o mesmo Bruno Mendes, da eliminatória sul-americana para a Copa do Mundo com a seleção uruguaia. A equipe comandada por Marcelo Bielsa irá jogar contra a Bolívia e a Argentina, atual campeã do mundo, nos dias 16 e 21 de novembro, meu caro Ronaldo. Vamos lá, são 18h14. 18h14, mandar um alô, meu amigo Joca. O Josemir, da Masa Engenharia, ligado no programa Esporte Entre Amigos. Sinta-se abraçado pelo programa Esporte Entre Amigos. Você, meu amigo Joca, e todos que estão sintonizados no programa Esporte Entre Amigos. Meu amigo Gabriel, vamos jogar logo uns 3 áudios aí, que tem aí os áudios chegando. Boa noite, Ronaldo Alves, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira, Nailton Santana, Gabriel Santana aí na técnica e ao comandante da nave-mãe, Maguila San. Aqui quem fala é Tico Ferense. O pessoal da bancada aí, eu acabei de sair do aeroporto agora, tá a maior festa lá, tá entendendo? Eu fui buscar minha mãe, Dona Dete, minha tia Marina, minha irmã Eliette, eu tô junto aqui com o seu Miyagi, tá entendendo? E aí nós presenciamos sem querer, deu tudo certo, eu nem me toquei. E graças a Deus eu pude, né, vivenciar um pouquinho dessa alegria.
reclamando e com razão, mas fazer o quê, né? Eles que mandam. E vamos falar aqui do Botafogo, Botafogão do meu coração. O Botafogo agora. É o foguete, é? É do coração. É o foguete que subiu e pode dar ré. Paraguaio. O Thiago Nunes se despediu do Sport Cristal e deve ser anunciado provavelmente, né, hoje pelo Botafogo. O treinador chegou ao Rio de Janeiro, pode chegar no Rio amanhã para iniciar trabalho lá no Alvinegro. Ele já está no Brasil e resolvendo os últimos detalhes de mudança para a sua família. O Botafogo terá 2 dias de folga após o empate com o RB Bragantino neste domingo, lá no Nabi Adixedi. Já o elenco volta aos treinamentos na próxima quarta-feira e já com o treinador Thiago Nunes no controle. O técnico, porém, terá 7 dias de atividade até o jogo contra o Fortaleza no Castelão para acertar a equipe do Botafogo. Vamos lá, vamos aos nossos comerciais, meu amigo Gabriel. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, Vale Compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho.
pela falta que ele fez e fez o pênalti. Ele fez o gol e acabou não vibrando. Mas eu acho também, Ronaldo Alves, depois você vem falar aí, eu acho o seguinte, na minha opinião, o Canu já deu o que tinha que dar no Bahia. Com certeza. É um zagueiro muito bom. Ele sai pra reclamar demais, reclama de juiz e tá jogando pouca bola. O Canu já era pra ter sentado no meio, ele rebateu o Botafogo, viu, torcedor? Ele ficou no banco procurando tumulto, e o cara é muito boçal, né? Então rebaqueou o Botafogo e vai rebaquear o Bahia se ele ficar jogando do jeito que tá aí. Essa zaga aí, Canu e Vitor Hugo, não pode mais estar jogando mais um jogo. Não tem condições não, já. Não tem condições nenhuma. David Duarte e Gabriel Xavier pedindo passagem e seu Rogério Ceni teimando, colocando esse jogador experiente. Que já deu o que tinha que dar, já deu a resposta a ele. E tá esperando o quê? O Bahia ser rebaixado? Ah, me faça uma garapa, rapaz. E o engraçado de tudo isso, galera, é o seguinte, que são dois jogadores de porte avantajado, jogadores altos, mas não ganha uma bola no vai bate cabeça demais. Vai bate cabeça. É. E com o resultado de Bahia, o Bahia tomou 3-0 contra o Cuiabá, e com o novo tropeço, o Bahia caiu para 16º lugar com 38 pontos, ficando um ponto acima do Cruzeiro, que tem 2 jogos a menos. E a situação precisando secar os concorrentes direto, o meia Luciano Juba afirmou que o elenco vai trabalhar para manter o Bahia na Série A. Deus ajude. Vamos lá, são 18h37, 18h37. Ceni trata e vamos conquistar coisas importantes. Mesmo após empate em casa por 1-1 com o Atlético Paranaense, que ligou ainda mais o alerta contra o rebaixamento e queda do Bahia para a Série B, vista como inadmissível no clube. Durante a entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni abriu o jogo sobre o Z4 e afirmou que comissão e elenco não trata a ida para a segunda divisão como opção e que não vai acontecer. Para mim, é tratado como inadmissível, não interessa o que pensam, mas nós não vamos para a Série B. Podem ter certeza, nós temos um grupo e esse grupo é valente, lutador, vai correr para buscar os resultados. Agora é jogo de final de campeonato, são 4 jogos seguidos e nós temos que buscar a nossa posição para buscarmos galgar espaços maiores e conquistar títulos importantes para o Esporte do Bahia. Não pense, torcedor, nós não vamos para a Série B, segundo o técnico Rogério Ceni. Mas com a burrice que ele fazendo, com a loucura, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Essa é a verdade. E também porque os próximos adversários do Bahia, olha, Corinthians e quem mais aqui, meu Deus? São Paulo. São Paulo e Corinthians. Duas paradas indigestas. Mas o Corinthians não tá bem, né? O São Paulo não tá bem, mas quando chega em cima do Bahia, meu amigo. Mas ele vem para o São Paulo quando vem para aqui, galera. Pode ter certeza. Eu acredito, galera, mas que o São Paulo quando vem para aqui, ele não vem com aquele rompante para cá. Ronaldo Alves, sinceramente, eu acho que não. Eu não espero mais nada do time do Bahia. O problema é esse. Eu não espero mais nada. Tem essa de eu não confio, eu não tô confiando mais na equipe do Bahia. A porta do rebaixamento tá aí, isso é fato. Isso aí pode acontecer sim, torcedor. A gente não tá aqui querendo fazer umas matemáticas como outras empresas faz, né? Eu sou bem direto. Porque vai pegar o América tá rebaixado, o Atlético Mineiro tem que decidir, já vem decidido, que nada, futebol é jogado dentro de campo. O América ontem deu maior dificuldade com o Vasco da Gama em São Januário, tomou um gol de falta lá do francês, que entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória. O Paier. Então, não existe isso mais. O futebol é dentro de campo, tem que ter competência e jogadores de qualidade. E isso o Bahia não tá tendo, principalmente no setor de ataque. Verdade. E você pensa, aí, não, vai vir desfalcado. Aí bota os caras do banco, bota o reserva do banco lá, o cara quer jogar melhor do que. Quer mostrar mais ainda o serviço do que os que estão jogando de titular, que ele quer a vaga dele também lá, né, como titular, né? Vamos lá. São 18h40. 18h39, bora, 18h40 mesmo, pulou. 18h40, vamos aos nossos comerciais ou vai? Não, já deu 2? Pode ir 2 comerciais? Vamos lá? Não? Ou vamos lá? Vai, joga o comercial. Tem áudio aqui, entendeu? Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o Campeão em preços baixos.
Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, Vale Compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 35 39. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. 18h44, programa, né, rapaz? Chegando no final do programa, tá pequeno demais, tá ficando pequeno, tá ficando um pouco uma hora de programa. E daqui a pouquinho temos noticiários do Vitória. E vocês aí que querem mandar seus áudios, mande pra cá, pra nossa rádio. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. Boa noite. Vamos lá, Gabriel. Só desses áudios logo aí de Cláudio Dadá aí que mandou pra gente aí. Vamos ver? Boa noite a todos os ouvintes da Mix Bahia FM, a todos da bancada aí. Que é Rosevaldo Coração de Maria, chateado com o meu Bahia aqui pelo andar da carruagem é segunda divisão, a ocupar o lugar do Vitória. E triste que minha seleção de Kijing tomou 5-1, ô vergonha, não tinha perdido pra ninguém.
Chega na semifinal, toma 2 cacete. Mas Boa noite, meu amigo Ronaldo. Boa noite aí a galera, todos do programa. Um abraço, nunca mais eu falei aí. Olha, Galego, olha, Ronaldo, vou falar uma coisa. Eu sou tricolor na primeira, na segunda, na terceira divisão. Agora, desde o início, quando eu fiz meu primeiro comentário aí na rádio, nesse maravilhoso programa, eu disse, eu não concordo com a saída do técnico, mas criaram aí uma situação em cima do técnico. Não se tratava de técnico. Eu tive a oportunidade de bater um babinha, de estar nas 4 linhas, e a gente tem uma... Ninguém sabe de bola mais do que ninguém. A gente tem uma noção muito boa. E dentro dessa noção, a gente sabe que o que influi muito é grupo. Os próprios jogadores de ataque precisam ter um matador, um cara que o cara confia de dar bola, que sabe que o cara vai definir. Então, assim, eu quero concordar. Eu não espero mais nada desse time não, viu, irmão? Um abraço, boa noite a todos. 3 minutos. Vai. Nosso amigo Cláudio Dadá, eu também entendo você, viu? Eu sempre falei aqui que o Bahia, a questão do Bahia não é só técnico, não. Era questão técnica dentro de campo, né? Qualidade. Por que o Bahia perdeu pro Grêmio? Porque tem qualidade. Ressaiu ali a qualidade de Soares, que se colocou certinho no meio da zaga ali, né? Pra fazer o gol ali, entendeu? É aí o que falta no Bahia, é isso aí. Você viu quanta raiva, meu amigo Cláudio Dadá, Rosevaldo e Carlos Rosa. Aquele... Everaldo fez pra gente ontem. Tomou o gol naquela bicicleta que ele inventou de dar. Ele fez um gol assim no Japão, achou que podia fazer a mesma coisa, né? E aí, foi dar uma bicicleta pra ser um doido, dominava a bola ali, segurava pra gastar o tempo. Até sofreu uma falta, esperava alguém pra tocar, acabou perdendo a bola. E o Bahia tomou o gol na frente, se complicou todo na tabela e agora tá aí, né? Eu não sei o que é que vai acontecer, não. Só Jesus é que sabe todas as coisas. Vamos lá. 18h47, vocês, torcedores tricolor, eu tô pra matar saudade. Resultado, tranquilíssimo com o meu trabalho, tranquilíssimo quando ganhámos o Bavi, tranquilíssimo quando chegámos a primeiro lugar no Baiano, tranquilíssimo sempre, tranquilíssimo e equilibrado, em consciência de trabalho. Show, Satanás, vai fora. Foi tu que afundou esse time da gente aí? Até agora. E a festa dos jogadores do Vitória, pelo acesso da Série A, começou ainda no campo do estádio Dr. Jorge Ismael de Biase. Após a vitória de virada por... Vitória! Isso, beleza. Após a virada de 2-1, você estendeu também ao hotel onde estão hospedados, lá em Novo Horizonte. Os atletas acabaram sendo expulsos do hotel e seguiram fazendo a festa do lado de fora de uma concessionária. Nas redes sociais, o Vitória divulgou um vídeo dos jogadores fazendo a festa e pouco depois publicou: expulso do hotel sim, e na Série A também. E também o atacante Zé Hugo brincou com a situação, postando uma foto nos stories com a frase: expulso do hotel, mas dentro da Série A. Tá aí, né? Tá aí, expulso do hotel, mas dentro da Série A. E Condé conquista o primeiro acesso à Série A na carreira após bater na trave 2 vezes. O Sport Clube Vitória fez um primeiro trimestre decepcionante, com eliminações nas primeiras fases do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, que fizeram o time ficar 40 dias sem jogar. Porém, tudo mudou a partir de abril, quando estreou na Série B, vencendo a Ponte Preta por 3-0 no Barradão. O Leão emplacou 5 vitórias nas 5 primeiras rodadas e a partir dali se consolidou como franco candidato ao acesso. Com algumas oscilações naturais, mas sempre mostrando maturidade para superar esses tropeços. Durante essa caminhada, o Vitória confirmou o acesso com 2 rodadas de antecedência, vencendo o Novo Horizontino nesse domingo por 2-1. De virada, fora de casa, com 69 pontos, o Leão também está com o título encaminhado. Um dos personagens dessa campanha brilhante é o técnico Léo Condé, que conseguiu montar um time competitivo e bastante regular. Condé já conquistou alguns acessos na carreira, mas essa é a primeira que ele leva um clube à elite. Em 2018 ele subiu com o Botafogo de São Paulo da Série C para a Série B e em 2021 repetiu o feito com o Novo Horizontino, comandando o Sampaio Corrêa. O treinador chegou perto de conseguir a vaga para a primeira divisão, mas bateu na trave 2 vezes. Em 2020, o time maranhense terminou em 6º lugar
na Série B. Em 2022, no 5º lugar. Natural do Piauí, Minas Gerais, né? Piauí, Minas Gerais, Léo Condé já disputou a segundona em 6 oportunidades. E o melhor desempenho havia sido em 2022, quando terminou a competição na 5ª posição. Então esse cara, eu tiro o chapéu, é um cara que ainda foi questionado quando o Vitória teve alguns tropeços. Eu falei aqui, não é hora de tirar o treinador de maneira nenhuma. Então o Léo Condé seguiu o rumo, seguiu o barco, o Fábio Mota também, o seu presidente. Parabéns, a nação rubro-negra, né? Não temos nem muito tempo de falar aqui, o programa daqui a pouco acaba, mas tem que comemorar sim, tem que comemorar o título da 2ª divisão, porque o único time aí era a zoada que tinha, que falava, Vitória não tem título de expressão nacional. Então comemora torcedor rubro-negro, comemora nação rubro-negra, comemora Fábio Mota, comemora Léo Condé e todos vocês aqui em Birimbau, todos torcedores rubro-negro tem que sair sim para comemorar. Festa ontem, festa amanhã e festa domingo, depois do jogo contra o Sport. Vitória é campeão brasileiro e eu comentei aqui direto. Eu fui o único a falar, Vitória, logo no início, vai subir e vai subir com título. Vamos lá, são 18h52, né? Torcida do Vitória toma o aeroporto de Salvador para receber delegação, com uma recepção calorosa da torcida que tomou o aeroporto. A delegação do Esporte Clube Vitória desembarcou em Salvador na tarde de segunda-feira, após retornar de Novo Horizonte, em São Paulo, onde venceu o Novo Horizontino por 2-1 no estádio Dr. Jorge Ismael de Biase, conquistando o acesso à elite do futebol nacional. O trânsito chegou a ficar lento na região. Uma multidão em vermelho e preto fizeram a festa na chegada da delegação. Os jogadores subiram no teto do ônibus que o aguardava. E o grupo, na parte externa, na parte externa do ônibus. Então a Vitória chegou aí, a galera fez a festa, recebendo todo mundo. Tem que fazer a festa mesmo. Comemore o que merece. A verdade é essa. Agora acabou esse negócio. Vitória não tem mais título. É coisa de uva. Acabou. Vitória agora tem título. Pronto, ninguém vai falar mais nada. Acabou esse negócio. Vamos lá. São 18h53 e agora o Vitória agora tem que se arrumar direitinho, né, galera? Porque a Série A não é nada que se cheira. Tá vendo aí o América, um time bonitinho, arrumadinho, mas tá ali, rebaixado. E olha que não é ruim o time do América. A gente olha, não é ruim. E entre essas equipes aí, o América não é o pior de todos, não. Mas tá lá, né? Fazer o quê? Foi eliminado, foi rebaixado de cabeça erguida, né? Se é que podemos falar isso do América. E tem 2 bons jogadores que podem ser aproveitados aí, o Maspriani e o Benítez. O Maspriani, o volante que fez 12 gols na competição. 9, né? No time do América já rebaixado. E com a vaga na Série A, o Vitória assumiu o posto de rei do acesso na era dos pontos corridos. Segundo dados divulgados pelo GE. Globo, o Leão se isolou como o time que mais vezes subiu de divisão desde 2003. Agora são 6 acessos para o rubro-negro, que deixou para trás ABC, América e Avaí, Ronaldo Alves. E o Vitória, galego, aqui, ó, para ele conseguir ser campeão logo antecipado, basta o Criciúma não vencer o Guarani nesta terça-feira, no caso amanhã, né? O Leão tem 9 pontos de vantagem e aí garante o título se o Criciúma não vencer a equipe do Guarani. Eu acho que vai. Isso é favas contadas, né? Vitória já é o campeão o brasileiro e estamos conversados. E Léo Condé afirmou que vai secar o time catarinense, como você falou aí. Vou mentir se falar que não, né? Vai torcer pelo Guarani? Quero definir o quanto antes. Mas assim a gente tem que fazer nosso trabalho. Vamos comemorar o acesso. Mas quando apresentar lá, vamos fazer mais uma boa semana de trabalho. Se acontecer do título vir na terça-feira ou não, temos respeito pelas outras equipes na competição. E vamos forte contra o Sport. E também pelo reencontro com o torcedor, que foi nosso protagonista nessa caminhada. Finalizou. Condé vai torcer, claro, né? Pelo o Guarani ganhar a equipe do Criciúma, ou conseguir um empate lá. Até o empate aí, né? Tem empate já deixa. Vamos lá, Zezito Oliveira. E o Vitória, que já é o detentor de títulos baianos, também títulos da Copa do Nordeste, e campanhas memoráveis no Campeonato Brasileiro da Série A e também na Copa do Brasil. Tudo isso já foi vivido por torcedores do Vitória. Porém, nos últimos 10 anos, o estádio estádio lá, o Barradão, foi palco de rebaixamentos. Até a Série C
e a eliminação de resultados vexatórios para a história do Vitória, que agora voltou à elite do futebol brasileiro. Continuando no Vitória, a última aqui do Vitória, Vitória e Esporte. Fábio Mota cogita jogo exclusivo só para sócio. Não concordo, né? Não é só sócio que tem esse jogo. O Esporte com Vitória confirmou acesso no último domingo, vencendo a equipe do Novo Horizontino por 2-1, fora de casa, chegando a 69 pontos. Além da vaga na Série A, o Leão também encaminhou o título, que pode ser confirmado matematicamente. É aquela história, né? O Criciúma não vencer. Mas o presidente, Fábio Mota, planeja cogita fazer um jogo exclusivo para o sócio contra o Esporte e colocar 30 mil pessoas, né, só sócio. O que é que você acha, cara? Convenhamos, não, isso aí, o Fábio Mota é um cara inteligentíssimo, né, e não vai colocar só sócio. E a galera, né, aquela galera que se Geraldino, vai pra onde, né, a galera fraca, que torce, que deixa de comprar um pão pra ir pro estádio. Torcedor do Vitória, vamos entender melhor aqui. Eu já entendi e já sei como é que funciona essa situação. Pra mim o Vitória tá campeão brasileiro da Série B. A diferença pro Vitória é saldo de gols. O Criciúma só ganha esse título se fizer muitos gols nos próximos 3 jogos. O Vitória tem 20 gols de saldo e o Criciúma 11. Então a diferença é 9 gols. O Criciúma teria que fazer 10 gols de saldo e torcer pro Vitória não fazer mais gol. Nesses 2 jogos, se o Vitória volta contra o Sport e contra o Chapecoense. Me faça uma garapa. Vitória é campeão brasileiro da Série B, indiscutivelmente, Ronaldo. De qualquer forma, galera, mesmo que tenha acontecido esses resultados aí, ele vai fazer a parte dele, ganhar um jogo aqui ou empatar, pronto, não tem jeito. Não tem jeito. O título é do Vitória e acabou. Vamos mudar rapidinho aqui, só para encerrar o programa aqui. O Sport de Recife está numa situação difícil. Depois do empate com o Atlético Goianiense, ele não depende mais dele para subir, viu, galera? E ficou o tempo todo no G4, né, da Série B e tá fora. Praticamente fora. É igual Botafogo. Não depende só dele para subir. E a galera pegou no pé lá do Wagner Love, meu amigo, que por pouco o Wagner não acabou apanhando depois do jogo. É brincadeira, né? Vamos lá, são 18 horas e 58 minutos. Brincadeira como tá o futebol pernambucano. Não tem um, né? Acabou. Zezito passou uma coisa certa agora aí, viu? O Santa Cruz não tem divisão. Rapaz, não tem divisão. O Náutico na terceira. Pode fazer pena, meu amigo. Pelo amor de Deus. Mas vamos ver se para o ano melhora essa situação lá em Pernambuco. O negócio tá pegando. Tá pegando. Vamos lá, são 18h58, Zezito Oliveira. Agora, Jailson Santos, o Galego. Vamos encerrar, né? Vamos encerrar aqui. Nosso técnico aqui, Gabriel Santana. Que pena, né? Tinha mais coisas aqui pra dar pro seu meio do Vitória. Ele falou assim, já deu pra hoje. Já deu pra hoje. Então agradecer, né, a audiência de todos vocês aqui em Conceição do Jacuípe e toda a região. E aí no nosso distrito de Humildes. Muito boa noite a todos e até amanhã, se Deus permitir. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Amanhã estaremos de volta com o programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, Humildes. Boa noite, minha querida Berimbau. E dizendo, amanhã estaremos aqui de novo para falar de futebol na Bahia, no Brasil e no mundo. Por quê? Se Deus é por nós, quem será nós? Boa noite. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte. Você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.